Mais um review retrô, e nós conversaremos hoje a respeito de A Maldição do Lobisomem, que na verdade é um filme feito pela antiga produtora de filmes de terror, ou seja, a Hammer, lançado em 1962 e roteirizado por Anthony Hintz, baseado no livro The Werewolf of Paris, de Guy Ender, trazendo o histórico ator Oliver Reed em um de seus primeiros papéis de destaque da carreira. Quem não se lembra de Oliver Reed? Como nós dissemos no seu primeiro papel, o seu último foi lá em Gladiador, quando ele fez O Mercador Próximo. Acabou tendo um final trágico, inclusive, teve um infarto durante as filmagens de Gladiador, substituindo o seu personagem durante as filmagens e inclusive também o seu próprio destino na história. Porém, voltando a falar aqui a respeito de A Maldição do Lobisomem, A Noite do Lobisomem, como vocês preferirem, como eu disse ainda há pouco, o filme foi baseado no romance O Lobisomem de Paris. Porém, o filme foi deslocado para a Espanha do século XVIII. Tudo porque por lá já estava sendo construído um projeto chamado The Inquisitor, que é um filme que falaria sobre a Inquisição espanhola. Como tudo já estava praticamente pronto, e para a economia, eles acabaram optando por fazer aí esse tal lobisomem espanhol por lá. Aqui no Brasil, o filme recebeu um título um tanto diferente. Foi chamado de A Noite do Lobisomem. Já a sinopse fala sobre um bebê indesejado que nasceu na noite de Natal, com uma terrível maldição. E foi criado como filho bastardo de Dom Alfredo. Mais tarde, o jovem Leon, ou seja, esse mesmo bebê que foi interpretado já na fase adulta por Oliver Reed, passa a sofrer transformações com a chegada da lua cheia, em que você já sabe com certeza. Porém, só o amor verdadeiro e a compreensão de uma linda mulher podem salvá-lo de seu terrível destino. Bom, esse filme, na verdade, é um grande clássico da coleção da Hammer, essa produtora inglesa que se aventurou em fazer filmes de terror e até teve muito êxito na época, relançando clássicos como Drácula, como a própria Múmia, dentre outros títulos aí do catálogo que você pode com certeza pegar hoje aí nos torrents da vida, ou mesmo pesquisar aí pela internet. Alguns devem até estar aqui perambulando pelo YouTube, mas são filmes hoje para quem gosta de cinema, pela arte do cinema, pois comparado ao que nós temos atualmente em termos de efeitos especiais, até mesmo atuações, são bem fraquinhos. Tudo porque na época a maioria dos atores que acabavam migrando para o cinema tinham aquela atuação teatral por terem nascido dentro do grande teatro de arena, digamos assim. E aqui não foge à risca, né? Nós vemos aí, por exemplo, a todo momento, atuações que não causam medo a absolutamente ninguém. Talvez você vendo hoje, se esse filme tivesse uma refilmagem com a história original do livro, de fato, poderia ser muito mais interessante. Mas eu gosto, mesmo porque a gente percebe algo diferente nesses filmes da época, que os roteiristas eles se preocupavam em contar a história tintim por tintim, sem deixar brecha. Ou seja, existem pontos até desnecessários, mas até que você acaba curtindo. Quem, né, de repente está fazendo uma faculdade de cinema, quer começar a escrever roteiro, ali você tem uma base de fato de uma construção da história, a fim de que possa depois narrar os fatos do personagem principal. Os primeiros 20 minutos de filme, por exemplo, ele quer retratar de fato da onde veio essa maldição, de certa forma, e como aquela criança foi concebida lá nos mínimos detalhes, desde que a mãe dele era criancinha de 12 anos de idade, para vocês terem ideia. Mas isso, para a época, era o estilo de se fazer cinema. Sobretudo quando você pegava aí grandes atores nascendo na época. Aqui a gente vê, por exemplo, esse baita desse ator, que é o Oliver Reed, começando ali bem novinho, acho que ele devia ter 23, 24 anos praticamente. Então, para quem gosta de história de cinema, e também, por que não dizer, de história de filmes de terror,
Esse é um filme que eu recomendo e que eu assistia muito quando eu era pivete, lá nos idos da Sessão Coruja, né? Corujão, desculpe, que tinha na Globo. Eles adoravam passar esses filmes de madrugada. Durante o final da década de 80, o começo da década de 90, e acreditem se quiser, a gente achava que isso era um terrorzaço ainda da época. Aí você vai viajar no tempo, ver, por exemplo, como eles faziam os efeitos práticos, muito simploricamente, mas que para a época deixava a gente com medo. Se você olhar por esse lado, de fato, é algo muito interessante. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, em breve estarei de volta, hein? No próximo Review Retro. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!